desde criancinha, era um menino que sonhava. Sonhava sem não ter sonhos, mas pensava em conseguir algo na vida, né? Eu estava aqui, meus irmãos, e Deus me fazia lembrar quando eu era pequeno, vamos dizer assim, uns 10, 9 anos, né? Eu lembro que a minha esposa ela tinha casado, e tudo que eu queria na vida, meus irmãos, sabe o que era? Era um carrinho, né? Já, bem grandinho já. Todo mundo tinha, mas eu não conseguia, porque eu não conseguia fazer. E eu ia para casa da minha irmã, dormia lá, ficava lá só para meu cunhado fazer um carro para mim. Carrinho de madeira, para brincar. Mas o abençoado não fez esse carrinho para mim. Eu queria esse carrinho, né? E a gente subia lá no interior, meus irmãos, e eu vi os carros passar. E eu falava assim: um dia eu vou trabalhar e eu vou conseguir um carro. E eu vou conseguir um carro e eu vou vir aqui só para sujar nessas águas. Olha o sonho de criança, meus irmãos, né? Isso desde criança no meu coração. Mas eu fui uma pessoa que eu não consegui um carrinho sequer de brinquedo para você brincar. Enquanto você conseguia, eu não poderia ter. Eu lembro que uma vez me deram um carrinho de brinquedo. E foi 2 rodas, esse carrinho de brinquedo subiu. E nunca mais eu consegui ter, meus irmãos. E eu cresci, né? Cresci com esse sonho, com esse projeto. Eu vim para cá trabalhar. Eu achei que era fácil você comprar um carro, mas não é. Eu tirei minha habilitação e eu fiquei 10 anos sem ter um carro, sem ter uma moto, sem ter uma bicicleta, né? Mas o sonho estava dentro do meu coração. Eu disse: um dia eu vou conseguir. Em nome de Jesus Cristo, um dia eu vou conseguir. E eu vim para o presente do Senhor, meus irmãos. Eu achei que eu conseguiria fácil, mas não foi tão fácil como eu pensava, foi mais difícil do que eu imaginava. E eu continuei trabalhando, continuei batalhando, até eu conseguir comprar o meu primeiro carro. Não foi fácil. Quem estava do meu lado sabe. Não foi fácil, irmãos, né? Só que não era o carro que era do meu sonho, porque o sonho muitas vezes custa caro, gente, né? E muitas vezes acontece coisas na nossa vida, a gente não tem porquê. É um carro bom, minha esposa mostrava o carro, era um Honda Civic, 2014, né? E sempre eu tinha um desejo de trocar aquele carro, pegar uma caminhonete, né? Que era um carro que eu queria, né? Que era uma Fiat Toro, né? Você fala: vou comprar, mas como eu vou pagar? Eu pagava acho que mil e pouquinho daquele carro. E dava mal para pagar a situação daquele carro, mas eu queria. Só que, meus irmãos, um certo dia a gente estava na igreja, lá em cima, já em Paulista, e era um domingo, eu tinha estacionado um carro. Aí veio um rapaz dele e bateu o carro, né? Estragou o carro bastante, né? Mesmo assim, eu não desanimei quando eu saí nesse projeto, né? Não tinha seguro carro. Eu acho que na época gastei mais de R$8.000, arrumei o carro. Mas sabe, eu sempre aquela pessoa assim: olha, nossa, bateu, né? Preciso vender esse carro, né? Eu preciso vender, eu preciso trocar esse carro. Mas como que eu vou trocar esse carro? E eu quero pegar uma mulher que eu sonho, que eu tinha desde muito tempo no coração. Mas é caro. Mas como? E eu orei a Deus, eu fui buscar a Deus: Deus, o Senhor vai mudar em nome de Jesus Cristo. E eu fui lá, meus irmãos, né? Fui lá no estacionamento, o rapaz mudou, eu lá no carro, fui lá, levei na garagem, falei: o que você está fazendo? Vou comprar esse carro. De jeito, né? Se pagar 1.000 e pouco já é difícil. E o cara falou assim para mim: olha, você vai comprar esse carro. Eu falei: é difícil, né? Esse que está aí hoje. É impossível. Nem eu mesmo estava acreditando no sonho. Mas quando você tem um propósito de Deus na sua vida, quando Deus te viu, desde pequeno, a sua luta, as suas batalhas, você pode ter certeza que Deus vai te honrar. Embora não seja fácil, eu vou dizer para vocês que não é fácil. Para concluir, meus irmãos, eu peguei esse carro, né? Se eu pagava 1.000, eu não lembro, era 1.000 e alguma coisa, 1.100, não. Era 1.100 por dia. Já era difícil. Aí ele fez a simulação: você vai pagar, né? A simulação estava 1.800, se não me engano. E aí assim tirou aquele dinheiro, mas como eu vou pagar? Só que na hora que eu fui fazer o contrato mesmo, aquele que era de 1.800, não sei se não é o momento que tinha falado, na simulação, eles estão passando para 2.300. Aí eu disse: como que o PT vai pagar? Diga para mim. Mas está dentro do coração. Falei: não, Deus, eu vou montar em pé. Vou comprar. E eu fui lá, meus irmãos. Falei para
para Deus, Deus, eu não vou confiar na minha força, eu tenho essa vontade, se o Senhor permitir, o Senhor vai fazer com que eu honre os compromissos. Eu falei assim, eu fico olhando que 6 um ano, nem que depois eu pego outro ano. Mas Deus, quando Ele faz algo, Ele faz completo. Teve uma pessoa que falou assim, você não vai dar conta de manter esse carro. Mas quando Deus está no controle, Ele dá o seu jeito. Né? E eu comprei esse carro, gente. Assumi a passagem 48 vezes de R$2.300. Se pagar a minha estava difícil, mas o que você vai? Trabalhar. Né? De força dele, né? Motivação naquilo que você quer e trabalhar assim, batalhar. E eu coloquei no meu coração, eu vou comprar esse carro. Eu vou comprar esse carro. E eu fui batalhando. Quando eu pensava que ia dar certo para quitar, as coisas, né? Não dava certo. Tinha vezes que a gente dava vontade de vender ele, pegar outro menor, não, mas quando eu queria, falei, não, o projeto de Deus, né? E a gente foi lutando, meus irmãos, não foi fácil. Né? Tá ali o Deus sempre, né? Você dá um apoio, não foi fácil. Né? A gente trabalha, às vezes a gente fica sem receber, e eu olhava no Deus, o Deus arrumar, e né, meus irmãos? E para honra e glória do Senhor Jesus, meus irmãos, a gente, em 2 anos, faz 2 anos agora, a gente conseguiu, né, quitar esse carro com a produção agrícola. Por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque muitas vezes a gente, né, coloca medo no nosso coração. Né? Muitas vezes, até mesmo a gente ouve, né, coloca dúvidas, será que é? Mas quando Deus plantar no teu coração, Ele diz, não, vai filho, vai dar certo. E você vai ceder, confiando. Então essa palavra que eu quero deixar para vocês, precisa ser ensino. Né? Para vocês entenderem. Eu vou falar para vocês que o sonho, muitas vezes, ele custa caro. Custa. Né? José sonhou muito na vida dele. Sonhou? Se alguém? Sonhou muito. Né? Ia ser alguém na vida. Mas José também passou, né, um momento difícil na vida dele. Então eu quero dizer para vocês, nesse momento difícil, às vezes vem aquela vontade de querer desistir, né, de querer jogar os seus sonhos, esse projeto para trás. Não desista, continua. Batalha. Né? Diga assim, Deus, eu não tenho força, mas tu tem. Deus, eu não posso, mas tu pode. Aleluia. E vai de frente dele. Não estou contando isso para me engrandecer, mas para engrandecer o nome de Jesus. Porque se eu tenho certeza, se Ele fez isso, por que Ele fez? Porque eu, na minha própria entendimento, no meu próprio querer, com a minha própria força, não tinha acontecido isso para ele. Então, não desista dos seus sonhos, gente. Tem sonho, luta, batalha, né? Vai atrás, né? Às vezes isso custa caro, dor, né? Porque chega no dia de pagar a parcela, não tem dinheiro, e vai chegar no dia, né? E daqui a pouco, na hora, Deus envia o socorro, né? E isso é gostoso da igreja, né? Parece que Deus disse, não, vou deixar para você confiar, para você ver que eu sou Deus na sua vida. Amém, meus irmãos? Então, continue, meus irmãos. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos, né? Não importa o quão grande ele é para você, mas sabe uma coisa, nosso Deus é maior do que glória neste mundo. Amém? Deus, vou passar para o lado para